Primeiramente, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos. É muito gratificante hoje, eu que fui residente do Serviço de Urologia desse hospital de 2009 a 2011, poder participar da coordenação desse projeto, não só da jornada, como do manual. Então, eu agradeço a presença de todos vocês no evento. Então, vigilância ativa. Para quem, como fazer e quando interromper. Então, nós sabemos que o câncer de próstata é a sexta neoplasia maligna mais comum no mundo, mais prevalente no sexo masculino. 1 em 6 homens desenvolverão câncer de próstata ao longo da vida. É a segunda causa de óbito no sexo masculino. Nos Estados Unidos, no ano de 2012, foram aproximadamente 241 mil novos casos. No Brasil, no mesmo período, foram cerca de 60 mil novos casos. E no ano de 2014, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, serão aproximadamente 68.800 novos casos, com um risco estimado de 70,42 novos casos por 100 mil homens. No entanto, nós sabemos que o câncer de próstata comete, sobretudo, pacientes a partir da 7ª década de vida. Menos de 10% desses pacientes apresentam menos de 60 anos. 40% dos tumores diagnosticados na atualidade, pós-advento do PSA, onde houve uma mudança do perfil do câncer de próstata diagnosticado, são tumores de baixo risco, são tumores com baixo volume de doença, na sua grande maioria tumores indolentes. Embora 16% dos homens tenham diagnóstico ao longo da vida, a mortalidade de câncer específica é de aproximadamente 3%. E nós sabemos que existem estudos que demonstram que é necessário tratar cerca de 48 homens para se salvar uma vida. Então, diante do exposto, será que todo homem portador de câncer de próstata de baixo risco necessita de tratamento imediato? Então, o tratamento desses pacientes ele permanece controverso. Vigilância ativa, tratamento definitivo, quer seja com radioterapia, braquiterapia, crioterapia, prostatectomia radical. Embora poucos pacientes com câncer de próstata de baixo risco ele tenha um desfecho desfavorável, mais de 90% recebem tratamento definitivo no momento do diagnóstico. Qual seria, então, o objetivo da vigilância ativa? É evitar o excesso de tratamento e, consequentemente, os efeitos colaterais relacionados a esse tratamento e atingir a mesma sobrevida câncer específica daqueles pacientes que são submetidos ao tratamento curativo imediato. Então, a principal tarefa de um protocolo de vigilância ativa é identificar não só os pacientes de baixo risco, como os pacientes de alto risco que se beneficiarão do tratamento imediato curativo. Quando fazer? De um modo geral, a vigilância ativa ela está indicada para pacientes com carcinoma de próstata de baixo risco, embora os critérios utilizados eles variem de acordo com o protocolo adotado pelo serviço. Então, o John Hopkins, por exemplo, ele considera um PSA menor ou igual a 10, um Gleason menor ou igual a 6, um estadiamento clínico T1C, uma densidade do PSA menor ou igual a 0,15 e até 2 fragmentos comprometidos com até 50% de comprometimento. Esse outro protocolo, ele utiliza um PSA menor que 10, um estadiamento clínico CT1 ou T2A e uma densidade do PSA menor que 0,2. Já os critérios utilizados no protocolo de Toronto, eles utilizam um PSA menor ou igual a 10, um estadiamento clínico até T2A e um Gleason menor ou igual a 6. Normalmente, a vigilância ativa está indicada para pacientes maiores que 65 anos, embora não seja uma restrição ao protocolo. Como fazer o acompanhamento? Então, o acompanhamento clínico-laboratorial, ele depende também do protocolo utilizado pelo serviço. Na John Hopkins, o acompanhamento clínico, através do toque retal, e laboratorial, através da dosagem sérica do PSA, é realizada semestral, enquanto que a biópsia prostática é realizada com intervalos regulares de 1 ano. Já no outro protocolo muito utilizado, o acompanhamento clínico laboratorial ele é realizado trimestralmente com toque retal e dosagem do PSA sérica, enquanto que a biópsia de próstata é realizada no final do 1º, 4º e 7º ano. Os principais critérios de reclassificação para uma doença de alto risco seriam, então, um PSA doubling time menor que 3 anos, uma cinética do PSA, uma velocidade de aumento desse PSA maior que 2 nanogramas por ml por ano, e a principal causa de abandono do tratamento ativo e progressão para o tratamento curativo seria, então, a progressão do grau de Gleason, que corresponde a 15% a 20%, podendo chegar até 30% em 2 anos. Qual o papel da ressonância nuclear magnética?
A ressonância ela tem sido cada vez mais utilizada nos protocolos de vigilância ativa. Nós sabemos que 20% do câncer de próstata encontra-se localizada na região anterior da glândula, inacessível ao toque retal. A ressonância nuclear magnética ela tem um valor preditivo negativo de 95%. Se você tem uma doença de baixo risco com uma ressonância negativa, dificilmente esse paciente ele vai ter uma doença agressiva oculta. Então, a ressonância ela é fundamental para melhor seleção dos pacientes que serão indicados na vigilância ativa, evitar biópsias de repetição desnecessárias e também você diminui a taxa de upstaging na rebiópsia, que gira em torno de 20% a 30%. As desvantagens seriam os poucos estudos que ainda que incluem a ressonância em seus protocolos. Esses resultados muitas vezes são controversos, a qualidade e a interpretação do exame ela é variada e o alto custo. Quais seriam as principais críticas, então, à vigilância ativa? A vigilância ela apresenta uma diversidade tanto dos critérios de progressão quanto os critérios de elegibilidade, ou seja, eles não são homogêneos. Isso faz com que gere uma restrição, uma limitação ao método, fazendo com que apenas 10% dos pacientes com câncer de próstata, na atualidade, estejam em vigilância ativa. Em relação à diversidade quanto aos critérios de progressão, alguns protocolos utilizam em relação à progressão bioquímica o nível do PSA total, outros utilizam o PSA double time, a cinética do PSA, ou seja, não existe uma unanimidade. Em relação à progressão histológica, uns utilizam o grau de Gleason na rebiópsia, o número de fragmentos comprometidos ou o percentual do fragmento comprometido. Em relação à progressão quanto ao estadiamento, alguns protocolos utilizam o toque retal e outros a ressonância nuclear magnética, que são os protocolos mais novos. Esses seriam, então, os principais trabalhos que avaliam vigilância ativa com seus respectivos critérios de inclusão. Esses são os principais protocolos de vigilância ativa. Em 2012, foi publicado no New England um trabalho chamado PIVOT, que é o Prostate Cancer Intervention versus Observation Trial, que ele comparava a mortalidade global e câncer específica de pacientes portadores de câncer de próstata de baixo risco, submetidos à vigilância ativa ou à prostatectomia radical imediata no momento logo após o diagnóstico. E foi observado uma redução em relação à sobrevida global de 3% em 10 anos e uma redução da mortalidade câncer específica em 2,6% a favor do grupo cirurgia, embora não houvesse significância estatística. Ou seja, esse estudo demonstrou que a sobrevida global dos pacientes submetidos à vigilância ativa foi de 68% em 10 anos e a sobrevida câncer específica foi de 97,2% em 10 anos. A probabilidade do paciente permanecer em vigilância ativa num período aproximado de 7 anos é de 30%. E os principais responsáveis pelo abandono do tratamento e progressão para o tratamento curativo, ou prostatectomia radical, ou radioterapia, seria a progressão histológica, responsável por 20% a 30% dos casos, a progressão bioquímica, a alteração relativa ao estadiamento clínico, e em 10% dos casos está relacionado à ansiedade gerada pelo próprio procedimento, que faz com que o próprio paciente abandone o tratamento. Embora esses estudos eles não demonstrem uma diferença significativa quanto à mortalidade global e câncer específica, alguns trabalhos mostram que o paciente submetido à prostatectomia radical pós-vigilância ativa, ele apresenta um risco aumentado de extensão extracapsular, estadiamento PT3, margem positiva e Gleason 7, quando comparado àqueles pacientes que foram submetidos ao tratamento imediato. Além disso, esses pacientes apresentam um risco de comprometimento de vesícula seminal de 2 a 9%, acometimento linfonodal de 2% e metástase óssea de 6%. Bem, então, diante desses dados, fica evidente a necessidade de um refinamento dos critérios de inclusão da vigilância ativa. Então, hoje, existem algumas ferramentas, como, por exemplo, o Prostate Cancer Risk Calculator, que foi apresentado na última AUA, e também alguns biomarcadores plasmáticos, como o PSA livre, o ProPSA, o Prostate Health Index, os biomarcadores urinários, como o PCA3, as fusões gênicas, dentre outros, que permitem não só um diagnóstico mais preciso do câncer de próstata, como também fornecem subsídios para que os pacientes eles sejam mais bem indicados ao programa de vigilância ativa. Além desses biomarcadores, existem hoje alguns biomarcadores histológicos que vêm sendo estudados. Esses biomarcadores
eles permitem não só o diagnóstico mais preciso do câncer de próstata, como também fornecem informações quanto ao grau de doença. Então, por exemplo, se o paciente ele tem uma biópsia positiva, existem alguns testes que podem ser feitos na tentativa de identificar genes relacionados ao câncer de próstata, que vai indicar se esse câncer é um câncer agressivo ou não, mesmo naqueles pacientes com Gleason 6, que seria indicado vigilância ativa. Se esse paciente ele tem um Gleason 6 mais um teste positivo para a doença agressiva, esse paciente ele é tirado, então, do protocolo, não é incluído, e ele vai direto para o procedimento cirúrgico, se beneficiando da conduta, então. Então, quais seriam as vantagens da vigilância ativa? Ela evita o tratamento desnecessário, ela retarda os efeitos colaterais relacionados ao procedimento, ela mantém qualidade de vida, continência e potência. Quais seriam as desvantagens? Uma diversidade de critérios de elegibilidade, um risco de progressão de doença, uma menor adesão, um risco do paciente não aderir ao tratamento e o acompanhamento não ser realizado com sucesso, o impacto psicossocial, é difícil o paciente acompanhar uma doença sabendo que essa doença pode vir a progredir, e o risco legal. Então, para concluir, com base nos resultados dos principais estudos, a vigilância ativa é uma opção terapêutica quando indicada corretamente, utilizando protocolos, critérios de inclusão e critérios de progressão rigorosos, um segmento adequado e, num futuro próximo, a utilização dos biomarcadores. Obrigado.